Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Pedrinho. Hoje nós estamos iniciando um grande projeto aqui na Suifarma, que é o podcast O Assunto Suifarma, que nada mais é do que um espaço para a gente conversar de forma muito tranquila, muito relaxada, a respeito dos principais assuntos da cadeia do leite. Os assuntos que de fato vão impactar na atividade de você, nosso produtor. Bom, junto conosco nesse projeto estão algumas marcas parceiras que eu gostaria de citar aqui: a Fibro, a IES, a Virbac, a Ouro Fino e a MSD. Todas marcas consagradas que vocês com certeza já ouviram falar. E para iniciar esse nosso primeiro episódio, está aqui conosco hoje a Tatiane Petzold. A Tati, que é a nossa consultora de vendas no estado de Santa Catarina e que tem uma ampla bagagem, uma grande especialista na parte de qualidade do leite, que é exatamente do que nós vamos tratar hoje. Então, Tati, antes da gente entrar no assunto aqui da temática da qualidade do leite, conta para nós aí um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou nessa cadeia leiteira, digamos assim. Bom, Pedro, tudo bem com você? Cumprimentar quem está nos ouvindo. Eu venho de uma família de suinocultores e devido às mudanças de processos de produção de suínos, saiu da suinocultura, partiu para a linha de bovinos de leite. Mas eram propriedade dos meus avós e a gente acabou saindo de lá e depois, mas a paixão pelo leite surgiu lá, desde pequena. E depois de muitos anos, depois já de casada, com filhos, com faculdade em outra área que não tinha nada a ver com isso, eu resolvi voltar para a área de leite. Então, eu sou técnica em agroindústria, ou hoje conhecido como técnico em alimentos, e meu foco principal sempre foi qualidade de leite. Ainda lá na formação? Na formação, ainda, qualidade de leite. É uma das questões porque ela pegava também a parte dos animais, né? Então, não era só a indústria. Então, pega toda a cadeia produtiva, desde a obtenção de matéria-prima até o produto final. E hoje, há 3 anos na Suifarma, mas hoje com 12 anos de mercado, trabalhando exclusivamente com qualidade de leite. Show! Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto que é tão importante e é uma das principais tendências aí dentro da cadeia leiteira, como é que você enxerga assim, a importância da qualidade do leite, para a gente começar o assunto? Bom, qualidade de leite ou qualidade de qualquer alimento, ele é crucial, é essencial, né? Então, hoje a qualidade de leite, ela é um balizador principalmente para o mercado. Para você entender, o leite ele é um produto limpo. Quem contamina o leite somos nós. Digo, nós, quem manipula o manejo. O manejo. Entendi. Isso. E depois que ele está contaminado, você não consegue mais recuperar. Você vai manter para ele falando, para ele não estragar, né? Entendi. Mas a qualidade de leite ela é essencial, por quê? Porque você precisa ter um leite de boa qualidade para fornecer para laticínios, evitando desperdícios, para poder fazer um produto com uma qualidade, um valor agregado melhor. Então, quanto melhor a qualidade do leite que você entrega, melhor e mais rentável vai ser para você e para laticínios. Pois né? eu ia comentar exatamente sobre isso, porque o produtor que está escutando nós agora, como é que assim a qualidade do leite pode colocar mais dinheiro no bolso do produtor? Ela afeta o lucro do produtor? Porque esse é o grande desafio, né? Com certeza, Pedro, afeta bastante. E assim, trabalhando com laticínios sérios, com laticínios que seguem as normas, os padrões de qualidade exigidos. Então, o produtor, sim, ele ganha incentivo de leite, incentivo no preço do leite, ele tem um valor balizador pela quantidade, e conforme a qualidade dele, ele vai receber a mais. As bonificações que chamam. As bonificações que eles chamam, mas essas bonificações no valor total do leite. Né? Entendi. Bom, partindo mais assim para uma parte técnica, Tati.
Se a gente for avançando, existem, assim, não sei como é que a gente pode monitorar a qualidade do leite dentro da propriedade. Existe algum indicador, alguma coisa que o produtor possa se balizar? Sim, existe. Hoje, as laticínios, seguindo normativas também, elas fazem os testes de qualidade de 1 até 3 testes mensais, que a gente chama teste de qualidade de tanque. Então, ali é um parâmetro para ver principalmente a contagem bacteriana e a contagem de células somáticas chamadas de CCS, né? E também, hoje, a gente tem muitos laticínios e muito produtor também que faz a análise individual dos animais. Então, se tiver algum problema com a análise de tanque, um exemplo, a CCS deu muito alta, parte para fazer a análise individual para descobrir qual é o animal problema. Uhum. E a questão principal da bacteriana é que aí ele vai revisar o seu manejo de ordenha, manejo de higiene. Então, a gente fala desde os animais aos equipamentos, né? Então, para procurar onde que está o problema dele e resolver. Certo. E a parte de gordura, proteína, essas coisas do sólido, também são partes da qualidade do leite? São, com certeza. É necessário ter uma gordura boa para você conseguir extrair os subprodutos, porque hoje a nossa matéria-prima é o leite. Certo. Mas do leite a gente faz inúmeros produtos, subprodutos, então muitos balizam só o leite de caixinha, né? Uhum. Mas não, a gente tem nata, creme de leite, inúmeros iogurtes, então a qualidade do leite relacionado à gordura, a índices crioscópicos, que a gente chama, o ponto de congelamento do leite. Uhum. Então, eles têm que estar dentro do padrão, porque as laticínios, eles processam, para fazer esses produtos, eles processam em altas temperaturas, eles sofrem pasteurização. Então, quando melhora a qualidade, quanto maior a gordura, mais você vai conseguir extrair subproduto. Quanto melhor o índice de crioscopia, então ele não vai congelar. Índice crioscópico a gente chama muito de leite o pessoal fala de leite com água, né? Então, quando o leite está num ponto de congelamento muito próximo da água, você não consegue extrair matéria-prima boa para dar continuidade dentro do processo industrial. Entendi. E falando um pouco sobre tecnologia, quais as principais aí, ou como a tecnologia pode ajudar o produtor para melhorar a qualidade do leite? Olha, hoje você não precisa pensar em ter um robô para fazer controle de qualidade. Hoje tem tecnologias para todas as faixas de poder aquisitivo, para todas as realidades de propriedade que a gente tem. Então, mas o principal é acompanhamento, que nem de CCS. Hoje você já consegue fazer na medição durante a ordenha. Então, tem equipamentos que já fazem Como é que eu vou te explicar? Às vezes fica um pouco mais difícil explicar, porque você vê o equipamento na tua frente. Sim. E quando você está trabalhando todo dia, isso é tão lógico, é tão prático, né? Mas ele já vai medindo os volumes de leite, vai pesando. Então, são sensores? São sensores que tem nos equipamentos que fazem essa leitura. Mas nada disso vai adiantar se o produtor não fizer os primeiros manejos, que são hoje manuais, exceto quando o produtor usa robótica, mas nas ordenhas eles são manuais. Então, higiene do teto, principalmente, para evitar a contaminação bacteriana, e os 3 jatos para verificação de mastite do rebanho. Então, são coisas que não demandam de muita tecnologia, mas que precisam ser feitos e que fazem muita diferença na qualidade do leite final. Pois é, até acho que nós falando sobre isso, Tati, entrando nessa parte do manejo, que a gente já vai entrar assim, ó, por exemplo, na prática para o produtor. O que é um manejo essencial para ele ter mais qualidade?
que você elencaria assim como as principais características desse manejo? Manejo, primeiro, o local de ordenha, ele deve ser limpo. Porque você vai fazer um almoço, você não vai cozinhar na tua cozinha suja, né? Com certeza. Então, é a mesma coisa. Você está extraindo, você está produzindo alimento, você está extraindo alimento. Você tem que ter o produtor, ele precisa ter na consciência dele que ele precisa ter uma sala de ordenha tão limpa quanto aonde ele produz o alimento dele. Então, local coberto, higienizado, sanitizado, no manejo de pré-ordenha, a saúde do rebanho é essencial, porque não adianta você ter tudo limpo, mas você está com o teu rebanho doente, né? Certo. Mas falando de ordenha, a sala de ordenha, ela precisa ser limpa, o ordenhador precisa ter boas práticas de manejo. Essas boas práticas que a gente fala, elas são utilizadas as mesmas das indústrias, então são coisas básicas, mas mãos limpas, uniforme limpo, cabelos presos, unhas cortadas. Então, esse manejo tudo isso impacta. Tudo isso impacta. Então, muitas vezes você vai falar pro ordenhador para ele usar uma luva. Ele vai dizer, que não precisa. Mas ele não está só protegendo o animal das bactérias, como ele também está se protegendo. Está se protegendo também. Então, a gente tem que falar sempre da questão de saúde. Então, higienização de tetos, desde a higienização do teto, a extração dos 3 jatos para verificação se o animal não está doente. Essa extração ela deve ser em caneca de fundo preto e não no piso, porque se o animal tiver com alguma contaminação, a partir do momento que você vai tirar o leite no piso, você vai estar colocando no ambiente as bactérias que vão contaminar outros animais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Então, você vai acabar contaminando involuntariamente, mas animais que estão sadios e que vão vir na sequência. Vai colocar em risco o resto do rebanho. E quando você tem diagnosticado animal com doenças, deixa esses animais para final de ordenha. Faz um escalonamento de ordenha. Primeiro se ordenham os animais sadios. Perfeito. E por último, os animais que estão com problema. Por quê? Para você não correr o risco de contaminar animais. Então, muitas vezes a questão de mão de obra das propriedades dificulta um pouco isso, mas a partir do momento que você cria a rotina e o hábito de fazer isso sempre, você vai percebendo que é prático e que torna a tua ordenha mais eficiente. Entendi. E assim, acho que você tocou num ponto bem importante agora, que é a mão de obra, né? Que é um desafio grande nas propriedades, né? E como é que você vê, ou como é que o produtor pode se preparar, qual o treinamento que ele deveria dar, básico assim, para um ordenhador? Você imagina que seja o básico, assim, para começar do zero, uma pessoa que vai iniciar nessa atividade de ordenhador também. Bom, Pedro, os primeiros treinamentos que ele precisa são os de prática de ordenha, né? Então, a questão de higiene. Cada ordenhadeira, cada sistema de extração de leite ele é diferente para fazer a higienização. Então, precisa ser ensinado como fazer a higienização do equipamento, como utilizar o mesmo, né? E são 2 coisas assim essenciais. Uma é explicar o funcionamento correto do equipamento para o ordenhador, e outra é a questão de os hábitos de higiene, tanto de ordenha como de saúde do colaborador. E enfatizando que a Suifarma sempre está à disposição para fazer a capacitação desses funcionários nas granjas, né? Eu ia falar disso agora, porque a Tati aí, além de ser consultora de vendas, né, também faz esse tipo de abordagem, treinamento das equipes, justamente para fazer esse papel de acompanhar, treinar, né, para que o produtor tenha a resposta na qualidade do leite. E muitas vezes essas dificuldades do produtor, às vezes ele sabe, mas não sabe como passar. É bem né? Isso que acontece. Então, nessa prática de treinamento, que não é só na fazenda de leite, é qualquer tipo de negócio, o treinamento é uma parte fundamental. E muitas vezes a gente acaba negligenciando, vai largando isso para depois, vai deixando, enfim, deixa que eu mesmo faço, muitas vezes quando tem um desafio maior. E então a gente tem esse serviço, né, Tati?
Tem esse serviço. E ele surgiu, né, Pedro, da necessidade dos nossos clientes, porque, como a gente está falando de qualidade, hoje tem... Eu sou uma pessoa apaixonada por isso, então gosto muito quando vem da Laticínios. E hoje a gente tem laticínios com programas diferenciados de pagamento de qualidade e de balização dos seus produtores. Então, Mas isso ainda é uma, digamos assim, são raras as laticínios que estão nesse caminho? São raras ainda. Mas E você vê que isso tem uma tendência de mudança? Tem uma tendência de mudança, por quê? Porque essas certificações que as laticínios começaram a fazer com os produtores, no início era só a saúde do rebanho, né? Então, é questão de testes de tuberculose, brucelose, porque são doenças que podem ser transmitidas para nós, né? Para o humano? Para o humano, então, por isso era primeiro o foco. Mas hoje, a questão de certificação, ela vem com bastante força. Uma por atendimento às normas, né? Que o Ministério da Agricultura impõe, que quando foram criadas foi como um Deus nos acuda para todo mundo. Eu lembro, né, disso, dessa época. Mas, na minha visão, foi uma coisa muito boa, porque ela dá um norte para a nossa produção de leite. Antes era um faz assim, outro faz assim. Padroniza. Hoje tem uma padronização. E essa certificação, ela, além da qualidade do leite, ela traz também o produtor junto para conscientização, desde utilização de recurso hídrico, de manejo de dejetos, de manejo de bem-estar animal. Então, ele é todo um conjunto que, quando o produtor ele atende a todos os requisitos, ele recebe uma premiação, ele recebe algo a mais, um valor a mais no leite dele. Então, não é só mais a qualidade do produto em si, que é gordura, proteína, pH, mas sim todo o conjunto. A propriedade dele deve ser sustentável. Perfeito. Sustentável não somente falando em questão de financeira, ela deve ser sustentável, responsável, ambiental e social. Entendi. Bom, a gente acabou não falando aqui, Tati, sobre uma das partes mais importantes, que é a nutrição, né? E a gente sabe que a nutrição, além de ser responsável aí por praticamente 60% dos custos de uma propriedade, né, 50% a 60%, ela tem impacto em tudo, assim como é para os humanos, né? A nutrição, a gente é o que a gente come, né? Se diz, tem esse ditado. Mas eu queria entender, assim, a alimentação dos animais também influencia na qualidade do leite? Influencia, e aí, como você mesmo colocou, né, Pedro, a alimentação, como ela influencia na nossa vida, ela influencia na vida do animal também. A vaca é um mamífero, ela produz o leite, e comparado ao humano, a mulher, quando ela vai ter um filho, ela precisa ter uma alimentação balanceada, precisa ter uma dieta regulada durante a gestação e principalmente depois para conseguir produzir o leite para o seu filho. Certo. Mesma situação, é a vaca. Então, alimentos de qualidade, dieta balanceada. Sempre digo que não é uma receita de bolo pronto. A propriedade, cada propriedade tem sua particularidade, tem os seus insumos. Uns vão tratar com ração pronta, outros vão fazer ração em casa, alguns vão comprar silagem, outros vão usar silagem de grama. Mas falando de gado a pasto, então rotação de pastagem, uma pastagem bem adubada, uma pastagem boa, vacas confinadas, silagem de qualidade, os grãos que você tratar também de qualidade. E hoje o que acontece muito é a questão de toxinas, né? Então, nos alimentos do rebanho, tem muita presença de micotoxina, desde no grão de milho, na ração, na silagem, no feno. E o cuidado ele deve ser bem grande, porque a partir do momento que você leva essa toxina para o animal que ele vai ingerir,
quanto melhor a qualidade da dieta, mais ele vai produzir leite. Por quê? Porque você vai, além de produzir mais leite, é a questão de imunidade, o animal não vai ficar doente. Então, a gente fala muito da saúde do rebanho. E para garantir uma saúde de rebanho, você precisa ter uma comida boa. Além de que também para os índices de qualidade, se a gente for falar em gordura, proteína, tudo isso está diretamente relacionado com a dieta, né? Diretamente relacionado a uma dieta balanceada. Perfeito. Então, às vezes pode acontecer que a tua matéria-prima é o problema, a questão de balanceamento de dieta. A dieta ela deve ser de acordo com a produção dos animais, com a raça dos animais. Então, isso tudo influencia. Tudo é um estudo, né? Tudo um estudo. Complexo. Por isso que eu sempre digo que não tem uma receita de bolo pronta, né? Perfeito. E até para isso também, pessoal, é importante a gente ter esse espaço aqui para comentar que a Suifarma não é só saúde. A Suifarma também é nutrição e também tem nutricionistas especializados, se você precisar disso na sua propriedade. Todo esse programa de nutrição, desde a plantação lá da escolha das tuas forrageiras, da tua semente, enfim, se for gado a pasto, enfim, do cuidado com a silagem até a dieta final, nós temos como fazer essa assessoria para você. Perfeito, Tati. Vamos avançando então, porque agora a gente vai começar a falar de uma segunda parte, que é como o próprio consumidor enxerga a qualidade do leite, né? Então, como é que a gente pode pensar hoje que vão ser as exigências do mercado, falando em mercado, para esses níveis de qualidade do leite? Qual que é a tendência assim, do consumidor ficar focado nesse assunto? Hoje a gente trabalha bastante, como eu falei antes, né, a questão de sustentabilidade. Então, o consumidor hoje, ele vai... não é só na questão de leite, num geral. Um exemplo, você não vai comprar uma roupa de uma empresa que usa trabalho infantil para produzir, certo? Perfeito. A mesma situação está indo para a área de alimentos. Então, você não vai utilizar um produto um alimento que você sabe que vem que é um alimento que está sendo produzido, mas que está poluindo o meio ambiente, que tem maus tratos aos animais. Então, hoje a consciência do consumidor, ela está muito voltada a comprar um produto, por exemplo, um leite que seja de um laticínios, que prioriza o bem-estar animal, que prioriza a utilização de recursos de forma correta, que trata o seu dejeto. Então, cada vez a gente vai ganhando mais mercado. É esse o produtor. A Campo, a gente sempre fala que tem o produtor de leite e o tirador de leite. Ou seja, o produtor é aquele que vai se especializando. Como eu falei antes, ele pode ser um produtor de leite, ele pode tirar o leite ainda no tarro, não tem problema. Mas desde que ele tenha um manejo, que ele tenha um manejo dos resíduos, como eu falei, de produção, de higiene, ele vai oferecer um produto de qualidade. Então, produção irracional é uma coisa que o próprio consumidor vai deixando, vai tirando do mercado. E o importante, que tu comentou aqui que eu achei bem legal, é que não tem nada a ver com o porte do produtor para ele produzir um bom leite, um leite de qualidade, né? Tem a ver com justamente não a tecnificação, mas assim, as práticas que ele coloca ali no dia a dia, né? Com certeza. Até citando um exemplo, a gente tem feiras, principalmente de queijos artesanais. Hoje voltou-se a dar muito valor a produtos artesanais. Então, o queijo artesanal, um exemplo, ele é balizado um produtor que ele vai produzir até 100 litros, tipo 100 quilos de queijo, né, por produção. O leite é dele mesmo, né, da propriedade dele. Então, assim, ele precisa atender todas as normas, como uma indústria grande, mas ele é limitado a uma produção. E cada vez tem mais mercado, tem mais procura, porque ele faz o queijo ali, muitas vezes uma queijaria pequena, no porão da casa, mas atendendo todas as normas. Por isso que eu sempre falo, não é o porte, é
a qualidade. Então, se o produtor tirar leite ainda tarro, não tem problema. Ele vai continuar, talvez ele vai cair fora do mercado grande de laticínios por causa da mão de obra, que hoje é um gargalo assim importante. O maior gargalo que tem na cadeia, né, produtiva. Mas ele vai ter o público dele, então vai direcionar um público. E a mesma situação que eu falo que hoje a gente está partindo a campo, a gente vê muito a instalação de robôs, né, para fazer a ordenha dos animais, muito voltado à questão de falta de mão de obra. Mas não é porque você vai ter um robô que você, simplesmente por ter um robô, você vai ter mais qualidade. Não necessariamente. Às vezes até piora, né? Se não for feito, se o robô não higienizar direitinho, é a mesma coisa a ordenha. Não adianta você ter uma ordenha canalizada com extração, que como os produtores usam no linguajar, né? Que só falta falar sozinha, mas ela não ter um processo correto de SIP, que é a higienização da máquina, né? Ele não vai ter um leite de qualidade, né? Então, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Tecnologia, sim, mas o feijão com arroz, o básico bem feito, independente da tecnologia usada, ele é extremamente necessário. Show. E para a gente ir indo para o final, Tati, de tudo que a gente falou, assim, o que você pensa, se a gente pudesse dar uma dica para o produtor que está nos escutando agora, para ele se preparar para as mudanças no mercado, o que ele deveria fazer, tá? Começando agora, e pensando também nessas mudanças dos laticínios, que a gente, né, enxerga uma tendência clara de exigência maior de qualidade, cada vez mais, como foi nos últimos anos, e você já nos comentou aqui o quanto isso foi importante, apesar de que no início dá aquele rebuliço, mas depois, quando as coisas se ajeitaram, todo mundo viu como foi positivo. E como é que você vê daqui a pouco essas questões das bonificações para o futuro e como é que ele pode se preparar para estar surfando essa melhor onda do mercado daqui para frente? Então, principalmente controle sanitário dos animais, manejo, como eu volto a falar, o feijão com arroz, o básico bem feito. O produtor que focar em produzir um leite com qualidade, ele vai estar apto a surfar essa onda. Por quê? O leite, a qualidade do leite é um ponto assim que até a gente falando de legislação hoje que pega bastante. Antigamente você tinha um leite ruim, você não vendia, aí vinha outra laticínios e carregava. Então não tinha uma balização. Aí hoje não. Hoje se você ficar com a média trimestral, né? 3 médias seguidas, fora do que pede a legislação, nenhum laticínios vai carregar o seu leite. Não é nenhuma questão de querer. Não é querer, é necessário. Então, a qualidade, o básico, ele é necessário. A gente tem ainda uma faixa bem grande para dentro dessa média trimestral, né? Então, o que é satisfatório ver que muitos produtores eles estão buscando o mínimo, né? A qualidade máxima do seu produto e não só o que diz a legislação. Mas, como eu volto a falar, isso foi um grande diferencial. Por quê? Porque hoje a propriedade do Pedro, a do Paulo, ela não é a propriedade do Pedro e do Paulo, ela está interligada. Os dados da sua propriedade de qualidade de leite, elas estão lá no site do Ministério da Agricultura, elas existem. Então, se o produtor ele não produzir com qualidade e os testes derem fora dos padrões, a média trimestral, o que eu vejo hoje ainda que tem uma brecha ainda grande, porque é uma média, são 3 médias, né, que ele precisa estar fora. Então, isso dá mais ou menos 6 meses. Mas, e são coisas que se resolvem fácil. É uma higienização, a Suifarma presta esse serviço, mas as empresas que vendem as ordenhas também prestam. Então, tem muitas pessoas para auxiliar, para ajudar o produtor. Então, o que eu vejo de tendência você precisa produzir
com qualidade, de forma sustentável. O produtor que pensar assim, que não é pensar só em produzir, em extrair o que pode da vaca e descarta. Não, esse produtor ele está fora. O produtor ele precisa garantir longevidade de produção. Então, uma vaca ela precisa produzir mais anos e para isso ele precisa da saúde desse rebanho e para extrair um produto de qualidade, porque assim você vai ter toda a questão da saúde, a sanidade do rebanho, e às vezes você vai pecar lá na hora de extrair o leite, né? Uhum. Então, é um circuito fechado que ele precisa... Tudo precisa andar junto, Precisa andar junto. Nenhum deles anda sozinho. Sim. Até falando sobre CCS, acho que um ponto importante de qualidade, eu acho que muito está ligado à CCS. O produtor, muitas vezes, é o que vem no extrato para ele lá no mês, ele acompanha aquilo com uma certa frequência. E a gente tem dados hoje do que uma CCS, por exemplo, acima de 200 mil, o que ela pode estar prejudicando a vaca em termos de produtividade? Tem alguma coisa nesse sentido que a gente possa ter como base? Tem a questão da CCS, tem a questão da contagem bacteriana. Ambas prejudicam muito a laticínios. Certo. Né? Não é a laticínios a empresa, é o processo da laticínios. Um leite com um exemplo, com contagem bacteriana muito alta, ele não vai poder ser utilizado para alguns produtos. E aí, assim, eu estou produzindo, a bacteriana na minha propriedade está alta, aí eu tenho um volume grande de leite e eu preciso de uns 4 ou 5 vizinhos com um leite muito bom para diluir, para deixar um leite com uma qualidade suficiente para processar os alimentos. E a questão da CCS alta, quando você começa a identificar uma CCS alta, ela tá com a descamação de ubre. Então, a vaca ela não está produzindo o que ela realmente poderia estar produzindo. E essas células somáticas altas, elas vão interferir no processo de fabricação dos produtos. Certo. Ambas, a CCS e a contagem bacteriana. Então, você vai fazer um queijo ou um iogurte, você vai precisar bem mais fermento lácteo para estar processando esse leite do que se ele for um leite de qualidade. Então, além de estar prejudicando lá, a indústria também está prejudicando o próprio negócio do produtor, porque também há uma queda de produtividade, né? Uma queda de produtividade da vaca. Ela vai produzir menos leite e vai produzir com uma qualidade ruim. Inferior. Então, você vai ter menos volume e você vai ter desconto no teu preço de leite. Então, além do animal estar com doença, ele está com algum problema, você vai perder a longevidade de produção dele, ele não vai atingir o seu pico de produção, a sua capacidade, e você vai estar perdendo. Muitas vezes o produtor ele vai ver lá no final, no bolso, né, no pagamento do leite dele. Mas ele já perdeu pelo que o animal deixou de produzir. Certo. E hoje que tipo de solução o produtor poderia pensar para controlar a CCS? A gente sabe que tem muitas fazendas que estão nos escutando aqui agora que têm esse desafio há muitos anos, não conseguem resolver, às vezes já trabalham com vacinas, tentaram melhorar o manejo também. E existem outras alternativas hoje no mercado, talvez até através da alimentação, enfim, produtos nesse sentido para tentar reduzir a CCS e não acontecesse essa perda toda de produtividade aí nas vacas? Sim, existe, Pedro. Principalmente a questão nutricional, né? Então, a gente trabalha com uma dieta equilibrada e a Suifarma hoje tem os parceiros que possuem produtos que são exclusivos no mercado, um exemplo da Fibro, né? Então, propriedades com taxa alta de CCS, a gente poderia estar utilizando um dos produtos que é a Omnigen, é um produto reconhecido, que tem todos os testes já que comprovam o funcionamento do produto. Então, só que assim a gente não vai sair vendendo ou sair oferecendo. Então, para todo mundo, você precisa entender a realidade da fazenda, entender o porquê está acontecendo. Então, é isso que a gente faz um diagnóstico da propriedade, verifica se está tudo certinho, né?
é tudo dentro dos padrões que a vaca precisa para estar produzindo um leite bom. E aí pode estar utilizando Existe essa artimanha, né? Existe. Essa possibilidade. E deixar bem claro que não é mascarar a CCS, né? Porque hoje existem produtos também no mercado que mascaram esses dados. Como assim? Você vai tratar, a gente não vai falar do nome específico comercial, mas você vai tratar um determinado produto. E é uma coisa que aconteceu na época que o meu avô tinha as vacas, né? Minhas vacas não têm mais mastite. Quero ver essa história aí. As vacas aqui não tem mais mastite. Eu disse, mas como não tem mais mastite? Não, a gente tira os 3 primeiros jatos, não sai nenhum grumo. Nossa, mas e por que a CCS está tão alta? Não, mas aqui não tem mais mastite. Desde que nós estamos usando o produto tal, não tem mais mastite. Aí, muitas vezes, a história do santo de casa não faz milagre, né? E chamamos uma veterinária, amiga nossa, e fomos fazer teste de raquete. E você sabe o que é 100% dos animais estarem com mastite subclínica, mas esse produto mascarou. Ele não deixou sair o grumo. Então, no visual do produtor, as vacas não tinham mastite, estava tudo certo. Então tinha uma perda mascarada ali que não estava percebendo. Tinha uma perda muito grande mascarada, né? E é o que eu falo assim, é o que a gente passou, né? Que a normativa veio para ajudar, porque daí a nossa normativa começou a cobrar índices, cobrar números, né? Padrões. Mas voltando aos produtos, a gente tem sim. Hoje a gente trabalha principalmente com a linha da Fibro, né, Pedro? E que tem soluções para inúmeras situações que muitas vezes o produtor ele julga como um problema, que ele já acha que não tem mais solução e que a gente consegue estar auxiliando sem mascarar, resolvendo o problema. Importantíssimo isso, importantíssimo que tem que fazer esse diagnóstico na propriedade, né? Acho que a nossa equipe está preparada para justamente ir lá verificar se é necessário uma situação de um complemento via alimentação, se dá para fazer outras coisas antes do que, até propriamente sem fazer investimento nenhum, às vezes só com uma mudança de manejo, como a gente comentou aqui, já pode haver resultado, né? Então é isso que é importante ser falado e a equipe está preparada para isso. E Tati, eu acho que nós cobrimos praticamente tudo que a gente tinha para falar aqui sobre qualidade do leite. E eu queria falar com você agora assim, a tua dica final, tuas palavras finais aí para o produtor que nos escutou, que teve essa paciência de nos escutar todo esse tempo aqui. O que você recomenda assim, e, enfim, como é que você conclui esse assunto da qualidade do leite, se você fosse uma produtora que precisasse resolver algum problema agora? Muitas vezes para você resolver o problema agora, você tem que ter um embasamento, né? Então, como a gente investe em conhecimento, em cursos, em capacitação, hoje o produtor de leite, ele tem muita informação que vem na propriedade dele, mas tem a informação correta e a formação errada. Tem ainda aquele apelo por vender produto, então você promete milagre para o produtor e depois não acontece. Então, a minha dica para o produtor é investir em capacitação. Mas essa capacitação não é ele precisar ir fazer uma faculdade. Hoje tem inúmeros cursos, muitos cursos, Pedro, que são gratuitos, plataformas de cursos, mas acessar a plataformas de cursos sérios. Então, hoje a gente tem nos nossos parceiros, a MSD tem, a Urufino tem plataformas que podem ser seguidas. Participar de dias de campo, de estudos, como o nosso parceiro a Virbac faz também, né? Então, esses estudos entre produtores e investir. Buscar tecnologias, sim, mas de acordo com a realidade das suas propriedades, porque precisa ser saudável, precisa ser saudável financeiramente também, porque não adianta você investir em muita tecnologia para garantir uma qualidade do leite e você não ser saudável financeiramente. Então, investir principalmente na gestão da propriedade. Gestão, não falando só do financeiro, a gestão de dados, coleta de dados da sua propriedade, marcar,
Se não é numa planilha no Excel, que seja num caderno, mas anotar os dados da sua propriedade e acompanhar os dados da sua propriedade. Então, com isso, o produtor ele vai começar a perceber quais são os seus gargalos, aonde ele pode melhorar, aonde ele está ganhando dinheiro, aonde ele está perdendo. E o foco principal é garantir a qualidade do produto dele, porque aí ele vai ter argumentos para poder negociar pelo produto dele. Porque você não vai conseguir negociar, mesmo que você tenha um volume grande de leite, você não vai conseguir negociar um preço justo pelo teu produto se a tua qualidade não atender às expectativas da indústria e a indústria ela busca essa qualidade porque ela precisa atender a expectativa do consumidor final, que somos nós depois também, né? Ótimo. Eu acho que ficou bastante claro. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, Tati. Acho que foi muito engrandecedor para mim e acho que para todo mundo que ouviu. E conhecer um pouquinho mais sobre a tua forma de atuação, sobre o teu conhecimento nessa área. E, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros que fizeram junto conosco esse primeiro episódio do nosso podcast. Então, relembrar aqui a Fibro, a Yes, produtora aí de sequestrante de micotoxina, a Virbac, a Ouro Fino e a MSD. Pessoal, obrigado pela participação conosco aqui no podcast e espero encontrá-los aí no nosso segundo episódio. Tá bom? Até mais, uma boa semana a todos.